Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui cooperando como representante da Secretaria de Missões, que nós somos. Desde já trago a palavra do nosso pastor José Carlos de Lima, que traz para nós a saudação de paz para essa igreja. Também o nosso secretário executivo, nosso pastor Eduardo Leandro, e a Secretaria de Missões traz a palavra de agradecimento a todos que bondosamente contribui com seu carnê e com seu cofrinho. Eu sempre gosto de ministrar, por gentileza, me dê um cofrinho daquele ali. Eu sempre gosto de ministrar com um cofrinho do lado, muito obrigado, porque também eu sou contribuinte desta obra. E não por exaltação, mas por incentivação, que você contribua também com esta obra missionária. Desempregado, fora do mercado, quase 8 anos sem assinar a carteira, mas Deus não tem deixado faltar o dinheiro da obra missionária. O Deus que cuida do nosso irmão Júnior e da nossa irmã Sara é o mesmo Deus que cuida desta obra e que cuida de cada crente que tem um coração voltado a contribuir para a obra missionária. Então a Secretaria de Missões agradece. Se você não é, passa a ser, porque você vê os milagres, não é uma barganha, não é uma negociação com Deus, não, de maneira nenhuma. Ser fiel à obra, permanecer contribuindo, dando de coração, pensando naqueles que estão do outro lado, onde muitas vezes aqui nós estamos na zona de conforto. E precisamos entender que missões se faz com aqueles que contribuem, com aqueles que oram e com aqueles que vão. Até agora eu não fui, mas estou por aqui perturbando os moradores do Colina do Sul, aonde Deus me trouxe, a mim e a minha esposa, De vez em quando nós estamos aí nas ruas com a bicicleta, com caixas, fazendo culto, e não podemos parar. A ordem não é parar, é prosseguir, Então, desde já também quero agradecer ao pastor dessa igreja, que bondosamente tem nos recebido e aberto portas para nós. Nós só temos que agradecer a Deus. Somos cooperadores desta tão grande obra. E não tem Tobia, não tem Sambalate, não tem Gesem, não tem capeta, secretaria do inferno, que se levante para deter uma obra de quem Deus levantou para fazer. Eu creio desta forma. E Deus capacita a quem Ele chama. Abra sua Bíblia. O tema é um tema muito pertinente. Fala da promessa onde Deus toma o profeta Joel. Joel profetiza num tempo muito defasado do povo de Judá, aonde estava acontecendo coisas que talvez você não gostaria de ouvir. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que está viciada somente em bênção. Mas Joel, ele é levantado dentro de um contexto, possivelmente o primeiro profeta que escreve a sua mensagem, e é provável que tenha ministrado em Judá durante o reinado de Joás, em 835 e 796 a.C., e o registro do rei Joás encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 11, capítulo 12, e em segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 24. Joás subiu ao trono aos seus 17 anos de idade, tendo um mentor como sacerdote, o Joiada,
né, que talvez isto Joel não faça qualquer comentário sobre o rei. E aí, ele é levantado no contexto onde profecias estão para se cumprir e o povo tinha se desviado. Mas eu quero ministrar sobre o profeta Jonas, falando sobre subordinado um tema, a soberania de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Eu quero fazer uma junção, depois eu volto para Joel, se assim o Espírito Santo de Deus me permitir, durante a ministração da palavra. Profeta Jonas, capítulo 2, versículo 10. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou a Jonas em terra firme. Jonas, ele é levantado por Deus, e vai dizer a própria Bíblia, que ele recebe da parte de Deus a mensagem para ir a Nínive, pregar uma palavra, trazendo uma mensagem não confortadora para os corações daqueles que iam ouvir a mensagem de Jonas, porque, infelizmente, se levantar dentro de um contexto ao qual Jonas foi levantado, para ir a uma cidade, como veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E aí o que aconteceu com o profeta? De ele obedecer a palavra, de ele obedecer a ordem, de ele obedecer a voz do Senhor, ele agora procura atalho, procura caminho ao qual Deus não designou para ele ir. E agora Jonas, ele levanta e de ir para Nínive, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse e para longe da presença do Senhor. Observe que ele agora, este profeta, a decadência dele não é subir, é descer. Ele desce para Tarse, ele paga a sua passagem e desce para um navio. Do navio, quando ele está do navio, ele desce para o porão do navio. Depois que ele desce para o porão do navio, ele agora é lançado sobre o mar, e a última descida de Jonas, a última parada do profeta Jonas é dentro de um ventre de um peixe. Todos aqueles que desobedecem a ordem de Deus e não seguem a Bíblia, a palavra, a ordem imperativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde estavam os discípulos depois da ressurreição de Cristo Jesus. E o ID não foi dado primeiro para os discípulos, o ID foi dado para as mulheres, só que os discípulos não creram na mensagem por causa da incredulidade do seu coração. E quando o Senhor se apresenta para ele, lança em rosto a incredulidade, e aí agora vem a ordem, agora vem o mandamento: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. A ordem não foi ficar, a ordem não foi estar dentro de quatro paredes, a ordem foi sair, porque a palavra é igreja, quer dizer eclésia, e eclésia quer dizer sair de dentro para fora. Jonas devia ter obedecido. Talvez a gente joga aquela melancolia dentro do texto, não, por causa dos assírios, que muitas vezes era ferronho, era maldoso, era ruim, era perverso, mas quem deu a ordem, aleluia, se responsabiliza, porque ele que mandou. Oh, aleluia, oh, glória. E voltando para a soberania de Deus, porque é interessante, porque Deus é soberano,
Deus pode expandir livremente a sua ordem, se mero como o centurião que poderia dizer: eu sou soldado, vá, e o outro vem. Primeiro ia o segundo e vinha outro. Observe, Jonas era um profeta e não obedeceu a ordem. O centurião se apresenta dizendo: olha, eu tenho um soldado às minhas ordens. Eu digo a outro, vai, ele vai. Eu digo a outro, ele vem, ele vem. Ele obedece às minhas ordens, porque Deus não poderia fazer o mesmo e muito mais. No pequeno livro de Jonas, Deus dá muitas ordens. Deus dá muitas ordens. A primeira ordem de Deus é dada ao profeta. Ele deve viajar para Nínive e anunciar a destruição da cidade. Eita, que mensagem! Como um Deus que quando Pedro entrou, professor Júnior, na casa de Cornélio, Pedro reconheceu dizendo: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Deus estava preocupado com a nação que era inimiga de Israel. Antes de destruir, tinha uma palavra de advertência para a nação. Talvez nós não entendemos, talvez nós não compreendemos porque de tal pandemia nós estamos passando, mas quantos, aleluia, tem um Jonas dentro do seu barco em desobediência, aleluia, e o Espírito Santo ministrava o meu coração dizendo: está na hora de você pegar o Jonas que está dentro da sua embarcação, colocar para fora. Oh glória, oh aleluia. Mas irmão, por que isso? Porque a primeira ordem de Deus foi dada ao profeta para ele viajar e anunciar a destruição da cidade de Nínive. A segunda ordem, aleluia, é dada ao vento. E ele deve procurar, ele deve provocar uma grande tempestade no mar. Observe que a ordem Jonas não obedece. Deus levanta, aleluia, na segunda ordem um vento, e esse vento cria o que? Uma grande tempestade. A embarcação estava tranquilo, estava sereno, Jonas estava no porão dormindo, um sono, diz a Bíblia, muito profundo, enquanto se levantou um vento que provocou uma grande tempestade. Ei, quem estava em cima, os marinheiros, os tripulantes da embarcação que estava tentando salvar-se, perdeu as suas cargas, perdeu os seus pertences para aliviar-se da embarcação, para que a embarcação ficasse mais leve, para que eles pudessem controlar. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque dentro da embarcação tinha um desobediente, fugindo da presença de Deus. Arambandore vai a ser eminência. E quantos estão sendo negligentes com esta obra? Quantos que estão sendo negligentes com a obra missionária? Nós vivemos numa geração de uma igreja que pede mais em atavarejo e agradece em atacado. Oh, aleluia! Tem gente tentando controlar a embarcação. Tem gente tentando, aleluia, se manter vivo lá em cima, enquanto tem alguém embaixo dormindo. Ei, está na hora de despertar do grande sono. Ei, já está na hora. Apóstolo Paulo chegou a dizer: já é hora de despertarmos. Aleluia, está na hora da igreja acordar e fazer missão enquanto é tempo, enquanto as portas das ruas estão abertas, porque eu venho dizer para você, haverá um tempo que vão mexer na Constituição brasileira e será proibido culto e evangelização nas ruas.
As portas que estão abertas com a maior facilidade, irmão Júnior, de pregar o evangelho, elas vão se fechar. Jonas tinha uma ordem, desobedeceu a primeira, a segunda, Deus levanta uma grande tempestade, a terceira ordem é dada a um grande peixe. Ele deve engolir por inteiro o profeta, não é por a metade. Eita, não podia ter ido na embarcação, não podia ter ido para Nínive tranquilo, com seu passaporte, com tudo legalizado, mas agora ele tomou outro rumo. Ele pegou outro caminho, ao qual Deus não escolheu para ele. Foi ele que escolheu tomar essa direção. E Deus dá ordem a quem agora? A um grande peixe. Você não vai de barco, mas você vai de submarino. Eita! E Deus, quando está no caos de alguém, ou faz, ou você vai ter que fazer de todo jeito, porque Deus podia ter levantado outro para mandar no lugar de Jonas, mas Deus foi atrás de Jonas. O profeta fujão, ele não vai ficar por muito tempo fugindo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. A quarta ordem é dada outra vez ao grande peixe. Ele deve vomitar Jonathan em terra firme. Você vai entender. A quinta ordem é dada à planta. Olha, depois da mensagem anunciada por 3 dias, e Deus deu um prazo de 40 dias. Olha que Deus misericordioso com essa nação. Aleluia. Jonas, quando chega nesta nação que começa por 3 dias, no percurso de cada rua, anunciando que tinha que se arrepender, porque Deus ia subverter-se essa cidade, tinha um prazo ainda de 40 dias para o povo se arrepender, ouvir a mensagem. E foi isso que aconteceu. O povo se arrependeu. Deus é misericordioso. Eita, como Deus poupou eu e você no meio dessa pandemia. Você só está aí neste culto de missões, ouvindo esta palavra, porque Deus guardou eu e você. Oh, glória! Sabe por quê? Porque nós mantemos no padrão do caminho da obediência. Não estou dizendo que os outros que partiram estavam em desobediência, não. Mas Deus guardou, como guardou o profeta no oceano, no meio dos mares, e que levou ele terra firme. Ele entregou a palavra e agora ele está descansando, e Deus dá ordem a uma planta: nasça, e ela passa a nascer, e essa planta, ela traz borboeira, ela traz sombra para refrescar a cabeça do profeta. Mas a sexta ordem, é a última ordem, é dada a uma pequena largata, que ela deve atacar a planta e fazer morrer. Eu quero dizer nesta noite, na autoridade desta palavra, que Deus, ele tem seus elementos surpresa nesta obra. Aleluia! Será que nós vamos sermos a única pessoa questionar a ordem de Deus nesta tão grande obra? Nós não choramos por almas, mas só basta um parente pegou o Covid e quanta gente ficou em desespero, vai morrer. E quantas famílias estão chorando de luto. Mas a igreja da atualidade precisa chorar por almas. Não, mas o povo é o coração duro. Mas o povo tem um coração perverso. Mas Deus é misericordioso para com a nação.
Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E eu anotei aqui, o universo inteiro ouve a voz de Deus e obedece. O sol escuta a voz e se levanta ou se opõe. As estrelas ouvem a sua voz e aparece, mas escuta a sua voz e se aquieta. O mar escuta a sua voz e se aquieta. O vento ouve a sua voz e se acalma. Os demônios se curvam diante da sua indisputável autoridade e abate em retirada. Os anjos ouvem a voz de Cristo e com seus ministros atende imediatamente o seu mandado. Seremos nós um povo amado, remido pelo sangue de Cristo, os únicos a questionar a voz e adiar a sua ordem e desobedecer o seu mandado. O nosso papel não é discutir a ordem, mas obedecê-la. A nossa missão não é discutir a obra, mas realizá-la. Oh, alamandoreva, acergue minintereva, o eminência. Oh, aleluia. Você vai ficar questionando a voz de Deus até quando? Ou você vai dispor a fazer a obra, regaçar as mangas? É como Jesus disse para os discípulos: os homens não trouxeram ninguém para Jesus de Samaria, mas quando a mulher ouviu falar da água, deixou o cântaro, entrou na vila e trouxe os homens para Jesus. Eu encontrei alguém que disse tudo ao meu respeito. Vinde, aleluia. Os samaritanos não queriam Jesus nem por um dia, não queriam nem que ele passasse. Jesus fica por 2 dias, diz o texto, ensinando, pregoando a palavra do reino. O que me chama a atenção na soberania de Deus é que todos que ele aqui falou, obedeceu, menos o profeta. Por que o ser humano é dessa forma? Porque nós somos questionáveis. Ainda tem gente dizendo, será que é Deus que está falando? Só não é eu, é a palavra. Você precisa de que sinal para Deus fazer? Se a voz de Deus não é suficiente para você obedecer, o que será mais? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui tinha uma destruição, mas lá em Joel tem uma promessa de Deus. E que essa promessa o povo não ia terminar da forma que começou. Deus vai encher os celeiros. Pode ter certeza, haverá chuva na terra, aleluia, enquanto a palavra é pregada, enquanto a palavra é pronunciada, porque uma coisa a gente tem que observar na palavra, só houve rebuliço, aleluia, no vale de ossos secos, porque o profeta ouviu a voz e obedeceu. Porque então, quando o Senhor fez a pergunta para o profeta, dizendo, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ele disse, Senhor, tu sabe, porque profeta não sabe de tudo. Aleluia, oh glória, oh maravilha. Mas veio a palavra do Senhor para o profeta dizendo, profetiza sobre o vale de ossos secos. Ei, levantará um exército, assim como os homens da cidade de Nínive não sabiam discernir entre 120 mil do braço direito ao esquerdo. Deus levantou o profeta, mas ele foi, que custasse a vida ou não, mas ele chegou na cidade e falou a mensagem. É dura, é verdade, não queremos aceitar a mensagem, mas tem a promessa, mas qual é a promessa, irmão Zé Carlos? É você ouvir a palavra e obedecer, não é questionar, é obedecer às ordens de Deus. Porque se uma lagarta
obedeceu a ordem de Deus, será que eles são mais obedientes do que nós? Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Oh, aleluia. Está na hora. Você não entendeu porque a tempestade se levantou. Porque dentro da embarcação tem um desobediente, tem um rebelde que está fora da rota. Está na hora de voltar para a rota novamente. E a tempestade só vai se acalmar depois que pegar Jonas e lançar sobre o mar. Você sabia que tem gente que é contrapeso na viagem missionária? Enquanto os marinheiros oravam em cima, clamavam aos seus deuses, Jonas dormia. Até que lançaram sorte e a sorte caiu sobre ele. Deus te achou, Deus te encontrou nesta noite. Abre a tua mão para a obra missionária, que tem vida esperando você contribuir com a obra missionária. Aqui não é mandar sem fazer não, aqui é exemplo, aqui primeiro faz e depois manda. Aleluia, aqui obedece a ordem. Oh glória, receba da parte de Deus nesta noite a ordem de Deus que já foi dada, mas que os seus ouvidos sejam destravados e que os seus olhos sejam abertos para que você veja os campos que estão brancos para a ceifa, porque está na hora de pregar o evangelho enquanto você tem vida, porque não se prega para quem está morto, o evangelho se prega para quem está com vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Há uma promessa de Deus. E eu acho muito interessante, porque quando o profeta é levantado dentro do contexto como eu comecei, ele agora vai dizer, porque é muito bom. Eles já tinham passado, porque ele vai começar o capítulo 2 dizendo, e eu estou dentro do contexto. É interessante, entenda. Tocai a buzina em Sião, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Eita, acaba de começar a mensagem assim, hein, irmão Juscelio? Já imaginou Deus te tomando nas ruas? Aí tem aqui de um lado um som ligado, porque muitas vezes já passei por isso, evangelizando. Quando cheguei na casa da irmã, aqui nessa rua mesmo, na casa da irmã ali, quando eu liguei o som e comecei a anunciar que ia ter o trabalho, o vizinho botou uma caixa do lado de fora e começou a fazer zoada. Aí a minha bicicleta, uma caixa para cima e outra descendo para baixo. Eu disse, eu não vou baixar, eu cheguei primeiro. E ele vai ter que ouvir o evangelho. Eu não parei, não. Eu estava cheio do Espírito Santo. Comecei o culto, cantei 3 hinos, dei oportunidade à minha esposa, ela cantou, ela pregou. E depois eu abri a Bíblia e preguei. Ele teve que baixar e ouvir a palavra de Deus. Mas é assim, é quando Deus levanta, temos que tocar, e aí vai se cumprir. Deus fala que as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão em mosto e azeite. Aqui tem muita coisa, porque ele vai falar da eira, ele vai falar de trigo, ele vai falar dos lagares que vão transbordar, ele vai falar de mosto, ele vai falar de azeite. E é o que precisa na vida de muita gente. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Enquanto nós permanecermos, pode ter certeza, irmão Júnior, segura porque é a palavra de Deus. Enquanto nós permanecermos na ordem, Deus não deixará faltar o pão. Porque o mesmo Deus de Elias, oh, glória, que profetizou para Acabe e tira Elias dentro do cenário, leva para o ribeiro, ele tem pão, ele tem carne e ele tem água para sustentar os seus profetas.
não morre de fome, não morre desempregado, não fica faltando, porque o dono desta obra supre toda a nossa necessidade. Aleluia. Aí, se eu fosse falar aqui das experiências, de 8 anos nas ruas, pregando o evangelho, comecei no gogó, não tinha nada, condição de comprar nem um microfone. Olha o microfone aqui, ó. Aí não, pregando por ele. E por último, para finalizar, Deus mandou uma mesa, 2 caixas para fazer culto ao ar livre, uma bicicleta cargueira para levar a mensagem pelo mundo aí afora. Mas a gente não fica atrofiado, nem trancado, porque foi ensinado aqui nesta manhã, e você ouviu, quem tem dons tem que trabalhar. É admissível um crente ter dons e ficar parado sem fazer a obra de Deus. Eu não concordo. O crente que diz que tem o Espírito Santo e não tem vontade de sair na evangelização, tem alguma coisa errada e está na hora de voltar, porque quem tem dons tem que trabalhar na vinha do Senhor. Oh, maravilha, 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 maravilha. Eu sempre digo ao Senhor, eu estou à disposição do reino. A briga não está aqui dentro. A briga é lá fora contra as hostes potestades, nas mansões celestiais. É saquear as almas das garras de Satanás, que está em intensas trevas, e transportar para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia! Ei, que Deus coloque no seu coração desejo de ganhar almas. Que Deus coloque no seu coração, através do Espírito Santo, o anseio de evangelizar. Eu tenho observado as redes sociais de muitos crentes, e aqui eu vou dar os parabéns ao nosso missionário Júnior, porque ultimamente tem feito uns cartes, eu tenho acompanhado, eu tenho visto cada versículo que tem colocado, porque também não tem como, os crentes que têm as redes sociais e que dizem ser missionário, não colocam um versículo, não colocam uma mensagem, a discussão é só política, é só politicagem, não está na hora de nós discutirmos nada daqui na terra. A ordem é proclamar a palavra que dá vida, a palavra que restaura, a palavra que levanta. Deus é soberano, obedeça que Deus fará muito mais além daquilo que você imagina e pensa, e que Deus os abençoe. Muito obrigado por esta rica oportunidade, irmão Júnior. Muito obrigado. A minha gratidão externa ao Senhor também, tá? Meus agradecimentos. Deus abençoe.